Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui no nosso podcast Robson Almeida Educação. Vamos falar hoje sobre um tema interessante, né? Resilição, rescisão e resolução. Pois bem, falamos sempre aí no quesito rescisão, quando o colaborador encerra seu contrato com a empresa, ou a empresa com o colaborador. Dizemos que vamos processar uma rescisão, que houve uma rescisão de contrato. Mas só que na realidade, talvez estejamos falando de uma forma até equivocada. Por quê? Porque na realidade, existem 3 separações enquanto há um processo sim de uma extinção, né? De um contrato de trabalho, ou de um contrato de uma prestação de serviço, né? E nesse primeiro ponto podemos destacar o que seria a resilição. Que em tese, a resilição é um formato, né, de uma extinção de contrato que seria através de um pedido de rescisão, né, pelo colaborador, pedido de desligamento, neste caso pelo colaborador, ou uma demissão sem justa causa, ou mesmo uma extinção de contrato. Isso é chamado de resilição, né? Já no caso de uma resolução, né, é através de um cometimento aí de uma falta grave entre uma das partes, né, uma rescisão indireta, uma culpa recíproca, né, que é a forma de extinção do contrato motivada pelo inadimplemento, né, de uma das partes, né. Então, significando que uma das partes não cumpriu com as suas obrigações contratuais, que aí pode levar, claro, a esta parte a um rompimento do contrato. Então, isso é uma resolução, né, que é chamado. E temos, por fim, no caso também a rescisão, que na realidade a rescisão é a descrição, né, a extinção de um contrato, seja ela por uma resolução ou resilição, né. Então, claro, a gente fala a rescisão de contrato de trabalho, mas na realidade, na extinção em si, que é uma forma já mais abrangente, genérica, como se pode dizer, né? Rescisão de contrato, o colaborador pediu seu desligamento, sua rescisão, vamos calcular uma rescisão de contrato de trabalho. Mas na realidade, o pedido de demissão, né, seja ela pelo empregador ou pelo empregado, né, a extinção de contrato é a resilição, né? Esta é a modalidade, né, que ocorre quando mútuo entre as partes, né, entre mútuo acordo entre as partes ocorre o encerramento do contrato, que pode ser, né, também bilateral, né, conhecido como distrato, ou unilateral no caso, né, quando apenas uma das partes decide encerrar esse vínculo contratual, né. Então, assim, esse tipo de extinção de contrato é caracterizado pela sua ausência de inadimplemento, né. Então, assim, não houve inadimplemento, uma das partes decidiu encerrar o contrato. E já no caso da resolução é quando há o inadimplemento, no caso, e o cometimento de falta grave. Então houve uma falta grave, né, uma justa causa. Então, assim, de alguma forma houve aí um rompimento por um não cumprimento, né, de algum procedimento, né, dentro da organização, ou também pelo empregador. O empregador não seguiu alguns requisitos que são previstos na legislação, e aquele empregado, claro, tem o direito de solicitar a sua rescisão indireta. A solução indireta é essa aqui, ela vai ter sua validação através da justiça. Então, o colaborador solicita, mas mediante também já faz a comunicação à Justiça do Trabalho para poder existir todo um encaminhamento para ela ser aceita ou não como uma rescisão indireta, né? E a culpa é recíproca, no caso. E aí, por fim, né, a rescisão, como falamos, que ela é de uma forma genérica essa comunicação enquanto a rescisão de contrato. Como é que podemos ver isso, né? Dentro do Código Civil, né, da Lei 10.406 e 22, que fala sobre a extinção do contrato, né, através do distrato. Então ele diz lá no seu artigo 472 que o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. Já no artigo 473 diz a resilição unilateral nos casos em que a lei expressa ou indisciplinadamente o permita, opera mediante denúncia notificada a outra parte, né? E aí no seu parágrafo único diz que se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeitos depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos, né? Tem aqui também o artigo 474, que está dentro da seção 2, que é da cláusula resolutiva, que diz que a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito. A tácita depende de interpelação judicial.
E já no artigo 475 diz que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo em qualquer um dos casos indenização por perdas e danos. Então, ficamos aqui com esse episódio hoje falando sobre a resilição, resolução e rescisão. Acho que aí talvez muitos que vão ouvir talvez não tenham entendimento, que se chamava dessa forma, Então ficamos por aqui. Ouçam o nosso podcast aí no Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcast. Ficamos por aqui e até a próxima.